Tata Amaral é uma cineasta com a câmera apontada para a periferia da cidade. Seus filmes revelam dramas da classe baixa paulistana. As personagens de suas obras sempre estão atoladas na crueldade de uma vida sem perspectiva, porém com uma maquiagem delicada e doce, romântica e singela. A narrativa clássica, o olhar antropológico e uma direção detalhista são as marcas de seu cinema. Seu primeiro longa, Um Céu de Estrelas, recebeu mais de 20 prêmios no Brasil e no exterior e é considerado um dos mais importantes do cinema brasileiro nos anos 90. Tata Amaral é a nossa convidada de hoje do Sala de Cinema. Tata Amaral, obrigado pela sua presença aqui na nossa Sala de Cinema e também aos nossos convidados, a Inês Cardoso, documentarista, ao músico e compositor Wilson Surkowski e ao cineasta Bruno Carneiro. Tata, como começa a sua relação com o cinema? Uau! Começa assistindo filmes, né? Acho que é o que eu mais gostava de fazer desde pequenininha. Musicais de Hollywood, e depois, mais tarde, filme de ballet, que eu estudava ballet. E aí foi indo. E a coisa, vamos dizer, do estudo, da questão técnica, do aprendizado? Isso começa via USP? Você foi ouvinte em cursos de cinema na USP, não é isso? Eu fui, mas a verdade é que começou um pouco antes. Eu fiz uns cursos de história de cinema brasileiro na Cinemateca, quando ainda era no Largo da Conceição. E aí depois eu tinha que escolher uma profissão. Aí fiquei pensando o que eu mais gosto. Direito, engenharia, administração de empresas, relações públicas ou cinema. Aí, cinema. Aí fui fazer cinema, só que eu não passei no vestibular. Então eu decidi fazer o curso mesmo. Como ouvinte? Como ouvinte, e aí comecei a trabalhar nos filmes de alunos, fazendo produção, porque era uma coisa que ninguém queria fazer, eu achava tudo lindo, tudo legal. E aí eu aprendi uma profissão, porque depois eu comecei a trabalhar com isso, fazendo produção. Eu e a Tata, a gente já estava conseguindo viabilizar o nosso primeiro filme, que é um documentário chamado Poema Cidade, e um documentário sobre a partir da obra do poeta concreto Augusto de Campos, que olhava a cidade, que era a nossa fissura, né? São Paulo, tanto eu como a Tata, a gente é muito apaixonado pela cidade de São Paulo. E aí a gente identificou naquela obra poética muita inspiração urbana, muita inspiração da metrópole, muita inspiração da cidade de São Paulo. O seu curta, vamos dizer, acho que o curta de estreia, que é junto com o Francisco César, é o Poema Cidade. Exatamente. Já tem uma relação com São Paulo. Isso daí vai ter consequências posteriores do seu trabalho. Vamos falar desse curta. O que era? É um curta, foi muito legal, porque é uma ideia do Chiquinho, né, do Francisco César Filho. Ele sempre adorou poesia concreta e a gente era casado na época, ele várias vezes me deu presentes de poesia concreta, poemóveis no Natal, Viva a Vaia no aniversário. E aí... Romântico. Não é? Concreto. Concreto. E aí a gente, enfim, resolveu, eu resolvi ajudá-lo a escrever esse roteiro sobre a poesia concreta, em especial sobre o trabalho do Augusto de Campos. Mas é preciso compreender a vaia. Como disse Jean Cocteau, aquilo que o público vaia, cultive-o, é você. Era uma espécie de declaração de amor, esse curta de declaração de amor para São Paulo? A gente pode dizer isso? Pode, né? Olha, pode ser. Depois, na ocasião, não era muito isso que a gente pensava, não. Né? A gente pensava muito na poesia concreta e na relação que tanto eu quanto o Chiquinho tínhamos e temos ainda com a cidade de São Paulo. E como a poesia concreta acabou cabendo tanto dentro da cidade, porque o filme, de fato, a gente usa os poemas, a gente coloca, né, os poemas concretos dentro da cidade. Pulsar quase mudo, abraço-te
luz. O Queremos as Ondas do Ar, seu filme. O que seria esse filme? O que foi? Esse filme foi um filme-panfleto pela liberdade nas telecomunicações. Foi uma maneira explícita de atuar, de propor uma intervenção, né, na vida cotidiana do Brasil, que é questionar esse sistema de concessão de televisão pública e como é importante, interessante você ter democracia nas telecomunicações e na comunicação, né? Você ter uma comunicação de mão dupla e não de mão única como era naquele momento. E você que está aí, caro amigo, Levante-se de sua poltrona confortável. mude seu dial Sintonize-se. Monte seu transmissor. contra a homogeneização política e a pasteurização cultural. Na terra e no ar. O filme é, vamos dizer, ele é basicamente ou assumidamente político. Né? Você disse, chamou de um filme panfleto. É necessário coragem para se fazer um filme assumidamente político? Te pergunto porque isso eu sinto que tem sumido um pouco no cinema brasileiro. Já houve mais, né, esse filme de tomar posição, né? Digo isso. Olha, sim, de um ponto de vista, né, porque não é comercial e aí você sabe que já, né, que o filme pode ser visto de várias maneiras. Agora, isso não se compara, por exemplo, com a coragem do João Batista de Andrade, do Leon Hirschman, de vários outros cineastas que faziam do Vianinha, né, de vários cineastas que fizeram filmes políticos bajo la repressão, né, que aí sim era um ato de coragem, porque essas pessoas corriam riscos de vida, né, porque havia uma repressão. E elas poderiam ser perseguidas. Risco físico mesmo, físico, né? E a Tata fez um curta, a gente já trabalhou num curta chamado Viver a Vida, que é a história de um boy. A gente tinha um interesse nessa coisa da periferia, no momento em que a periferia não era exatamente essa coisa, o mundo da favela. Tá glamourizado tudo isso agora. Naquela época era uma coisa que fazia um sentido, tinha Garotos Podres, tinha o Ira, era muito pelo viés do rock and roll. Esse filme, Viver a Vida, o Bonassi está falando, periferia, vamos falar dele. Eu acho que ele surge num momento interessante, tem essa questão de São Paulo explodindo, essas convivências das tribos, a periferia começando a se manifestar de uma maneira artística, né? As manifestações artísticas começam a chegar. Vamos falar do filme. A gênese desse filme é muito louco mesmo. Eu trabalhava com publicidade e eu era assistente de direção e eu fazia filmes em vários lugares da cidade, né? Num filme eu estava aprovando elenco, no outro eu estava montando, no outro fazendo outra coisa. Era uma época que não tinha celular, eu não sei dirigir carro, então estou sempre de ônibus. E aí a minha filha pequena, minha vida pessoal destrambelhando, e eu estava com conta atrasada que eu não tinha tempo de ir ao banco. Na ocasião, as filas eram... Parecia uma paulistana, né? É, exatamente. Quem vê acha, né, que é uma paulistana. E aí eu estava nessa situação, numa fila de banco, não era fila única ainda, né, começo dos anos 90, era uma fila por caixa. E aí o meu caixa demorava, eu tinha que estar na reunião, que era lá longe, na outra ponta da cidade. Aí eu saí, pedi para alguém guardar meu lugar na fila, saí para telefonar para dizer que eu ia atrasar, num orelhão público, tinha fila no orelhão. Estava quebrado o orelhão. Exatamente, isso. Aí eu volto, e no que eu volto, tem um boy na minha frente, só tem um boy e eu. E aí chega o momento do boy, e o boy tira um pacote. Exatamente. Nossa, eu acho que eu já vi essa cena. Você já viu, né? Pois é, que curioso. Onde você mora? Qual é o seu nome? Clempson.
subir, fofinho. Daí surgiu a ideia do filme? Ela surgiu porque, assim, eu tive um desejo, ela surgiu para me salvar. Porque naquele momento eu tinha vontade, tinha umas coisas de ferro, assim, né? Com corrente como uma baia para organizar a fila. E eu vi que eu ia pegar aquilo e que eu ia fazer, entendeu? Eu ia enlouquecer. Um Jaspion, né? Um Jaspion. Antes de assistir Um Dia de Fúria, eu tive o meu momento Um Dia de Fúria. Aí, como eu sou uma pessoa relativamente controlada, eu falei, não, respira, respira. Vai ser esquisito fazer isso aqui, né? Você não vai nem pagar conta, nem trabalhar, você vai presa, vai ter uma coisa. Vai sair na camisa de força. Aí eu fiquei respirando, respirando. E aí, no que eu fui respirando, eu fui olhando o boy e me encantando, sabe? Com jeito, porque aí ele para, ele telefona, ele paquera a caixa, sabe? Aí ele pede pro outro ficar na fila, ele vai não sei onde. Um grande personagem, né? Exatamente. Então foi aí que veio. Foi uma salvação pra mim. Eu quase enlouqueci mesmo. Danço o dia inteiro, curto um rap maneiro, pinto os lances chocantes, ganho as minas namorar. Aí, gostosa, quer casar comigo? Tata, você em todos os teus filmes, você traz temáticas urbanas, sociais, culturais, mas além disso você traz muitas tramas familiares, né? O privado, de uma forma muito intensa. Então eu queria saber de você como, nos diversos filmes que você fez, O Céu de Estrelas, Através da Janela, Antônia, como é que você prepara os atores, como é que você estabelece essa relação entre a câmera e os atores, como é que é esse processo todo? Até hoje eu me interessei por um cinema de personagem, né? De histórias humanas, não tanto trama, né? Ação, né? Mas muito mais o ser humano diante de uma situação. Então, como eu estou interessada no ser humano, nas emoções, nas suas pequenas relações, na sua relação com o ambiente e entre os personagens, tem uma coisa que, para mim, é fundamental, é que a câmera esteja sempre na altura do olhar dos atores. E, a partir daí, isso define tudo, porque isso define que eu quero ter os atores o tempo todo em quadro. E o cenário que me importa muito, né, que é onde eles estão, ele acontece no plano. Né? Não é que eu preparo a câmera para o cenário para receber um ator, é o inverso. Né? Eu estou ali no ator e vou pedindo para o ator se locomover e andar, e aí, quando você vê, ele está num plano geral da Brasilândia, né? No alto de uma laje na Brasilândia. Mas eu tô com o ator. Quando eu fiz o longa, solução, Chiquinho, faz aí um curta. Eu queria saber dessa história de cinema de personagens. Você gosta de personagens. O seu filme, um deles, surge de um boy que está num banco e você pensa em matá-lo, né? Mas você se apaixona pelo personagem, você descobre ali. O que é um cinema de personagens? É um pouco sim, mas que quando eu falei isso, na verdade, me veio à cabeça uma definição norte-americana, né? Tem o cinema de trama, que é o cinema de Hollywood, e o cinema de personagem, que é o cinema independente, digamos, que se baseia no personagem. Eu pensei nisso, mas nem sei se é isso que eu acredito mesmo. No meu caso, as histórias estão, isso como você falou, elas estão focadas na trajetória de um personagem, não no sentido da trama heróica, mas o que é aquilo, né? O que é esse personagem como fruto do seu ambiente. Então é um boy na cidade de São Paulo. É claro que isso é universal, né? Esse filme passa em vários lugares e todo mundo entende. Passou até numa aldeia na Bahia, uma aldeia de índios. E sei lá, Antônia também, todo mundo entende, mas
esses personagens e as suas emoções é que me interessam, e é isso que, através deles, que eu vou construir a história. Então não é um cinema de trama. Então, quer dizer, voltando à história nesse sentido, tem a ver com essa definição mesmo. A adaptação do Céu de Estrelas é a coisa mais bacana, porque a gente brigou muito. Eu fiz uma primeira adaptação do livro, que era muito a cara do livro. E o livro é a história de um cara que sequestra a própria noiva, que deseja sair do Brasil e abandoná-lo e tal. E ela queria o personagem feminino aparecendo no roteiro. E a gente brigou muito a ponto de eu sair do filme. Falei, não quero mais fazer isso, não sei fazer isso, vai sozinha. Ela recriou o livro no filme. Eu acho o filme melhor que o livro porque ele chega mais longe do ponto de vista moral, emocional, psicológico, sei lá que diabo, artístico mesmo. Como foi esse processo, esse trabalho do filme em relação ao livro? Então, bom, basicamente, vai além, segundo ele? Mas basicamente foi isso, né? O livro tinha um personagem masculino muito forte e essa personagem feminina, o livro Um Céu de Estrelas, né? Ela era pouco definida porque vista sob a ótica dele, do personagem masculino. E isso funcionava muito bem no livro, né? Mas quando você tem que ter imagem, som e imagem, aí você precisa ter um pouco mais, né? Eu precisava de mais consistência para a personagem feminina. E aí eu propus a inversão do ponto de vista narrativo para a personagem feminina como uma forma de chegar à construção desse personagem feminino. E aí todo mundo achando que eu queria mulheres. Não era isso, eu só quero ter a personagem ali. E é muito legal, porque o Fernando, ele fala, a gente brigou muito, assim, quem vê pensa, foi uma briga. Não, foi uma conversa, uma hora, acho que não, né, não vou além, eu também acho, então tá, foi assim. Não foi uma briga, né? Correndo pela estrada que me leva a ti, com vontade de encontrar aquilo que perdi. De achar tornou-se a paz que me acalma. Nesse processo de transposição do livro para o filme, você não trabalhou sozinha, você trabalhou com Roberto Moreira, com Jean-Claude Bernardet. Como exatamente. Que foi esse processo? Naquele momento foi maravilhoso, porque realmente Jean-Claude e Roberto compreenderam muito o que eu queria com aquela história e mais, eles foram mais além, eles criaram essa ideia do foco narrativo, eles radicalizaram aquilo que eu estava propondo. Quando a Tata acabou a montagem, que ela fez com a Idela Creta, a montadora, o filme tinha 63 minutos. E a distribuidora pediu para a Tata botar pelo menos mais 7 minutos de filme. E ela teve uma ousadia extraordinária, que ela chegou para mim e falou, eu queria que você fizesse um curta que servisse de abertura para o filme, o curta precisa ter no mínimo 7 minutos, e a gente evidentemente não tem verba para fazer esse cinema, você vai fazer em vídeo, e se eu topasse, eu teria carta branca para fazer o que eu quisesse. Essa história é interessante. Por que colocar um curta antes do filme? Bom, eu sempre fui militante pela exibição dos curtas antes da projeção dos longas-metragens nas salas de cinema. Eu fazia isso, militava em reunião, ia para o Rio, voltava de não sei onde, né? Curta-metragista. E quando eu fiz o longa, solução, Chiquinho, faz aí um curta. Gruda, né? Assim não tem chance de não botar o curta antes do longa. Mas o curta tem a ver com o filme? O que é o curta? É importante. Não, tem tudo a ver. É uma interpretação do Chiquinho, é um ensaio do Chiquinho sobre a Moca. E o Chiquinho não é aleatório, não. E o Chiquinho é um cara que tem essa linguagem, esse diálogo com a periferia de uma forma muito exacerbada e muito poética. Então o filme é um ensaio sobre a Moca. Por que a Moca? Porque a história do Fernando se passa na Moca. Um Céu de Estrelas acontece na Moca. E tanto que o filme chama Moca, né? O curta do Chiquinho chama Moca.
O Chiquinho se refere que a ideia não foi muito bem aceita na época, não? Não foi. Não foi mesmo, né? Ai, as pessoas são tão caretas, né? Que tipo de reação? Qual que era? Olha, eram as críticas? Eu acho que foi, o que eu fiquei muito chateada é que as pessoas falavam assim, o filme é legal, mas deixa seu ex-marido de lado. Sabe? E não foi por causa de ex-marido. E imagina, o curto é lindo e eu acho que o Chiquinho sofreu com isso também, porque ele entrou para me ajudar, a pedido meu, fez uma peça que eu acho linda, radical, lírica, e ele foi criticado, né? E não eu. Tá, então, eu sempre tive essa curiosidade, na verdade, né? Então, que é uma coisa assim, todo mundo fala assim de uma perspectiva feminista, dessa ideia da mulher cineasta, né? Porque eu acho isso muito diferente, né? Apesar das pessoas acharem que isso é uma questão sintática, eu acho que isso é uma questão realmente importante, né? Porque certamente a mulher deve ver o mundo de uma maneira diferente de nós homens, né? Graças a Deus. E sempre que me chamou a atenção foi isso daí. O que te move, assim, né? Dessa perspectiva. O que você quer contar? Então, né? Esse negócio da mulher, ele começou com o Céu de Estrelas, né? E com essa ideia de inverter o foco narrativo, uma história do homem, né? Do personagem masculino para o feminino. Então, começou aí. E no que começou aí, eu entrei numas de fazer uma trilogia das 3 fases, né, do feminino. E de realizar realmente essa construção lunar, né, desse feminino, trazer para a tela. E isso se baseou nesses arquétipos, né, que estão ligados mesmo às fases da lua, né, a jovem, a mulher madura e a criança, né, no renascer, enfim, tem toda uma concepção, né, por trás. E uma trilogia, né, realmente, que terminou com a Antônia, terminou com a juventude, com o renascimento. E quando eu falo dessas personagens, quer dizer, elas são as protagonistas, né, todas essas. E enquanto protagonistas, elas têm as suas histórias e elas vão ganhando. Porque eu faço filme de personagem, elas vão ganhando densidade, né, latitude, e é por isso que elas acabam sendo fortes, eu acho, né. A partir do Através da Janela, eu comecei a não querer associar o mal à miséria deliberadamente por uma questão ética minha. Em Através da Janela, existem personagens que estão comentando crimes, como se fossem manchetes, né? De novo, a violência. Como que surge essa ideia de usar essas terceiras vozes, vamos dizer assim, para contar o entorno? Agora são camadas, né? São. Mas isso veio do Jean-Claude, né? Completamente Jean-Claude. Depois, no Céu de Estrelas, a gente teve uma conversa, eu falei que eu queria seguir trabalhando sobre a estrutura da tragédia e ele me propôs esse roteiro. E a tragédia tem o coro. Então, a conversa é uma transposição contemporânea do coro grego. E o coro faz isso, né? O coro comenta o que está acontecendo na história. E o coro representa a Vox Populi. Pegaram um garoto na porta da faculdade, estão pedindo 500 mil para dar ele de volta. Coitado do garoto. E a família? A família também sofre, né, dona Tomazina? A gente que tem filho sabe como é que é isso. Eu acho que Através da Janela não é o nosso melhor resultado. Eu gosto muito do roteiro, o roteiro foi bastante premiado, mas não gosto muito do resultado. Ao contrário do Céu de Estrelas, eu acho que a gente devia ter feito aquele filme num padrão social 3 degraus abaixo, de modo que a vibração dos problemas teria ainda o eco da miséria econômica por trás.
Agora, é um roteiro matemático, é uma ideia do Jean-Claude muito legal, porque é um 5 dias na vida das pessoas e todas as ações se repetem com pequenos giros, com pequenos estranhamentos. A ideia é muito boa, mas eu acho que não foi bem realizado nesse caso. Você concorda com o Fernando que deveria ser alguns degraus sociais mais abaixo? Não, porque a partir do Através da Janela eu comecei a não querer associar o mal à miséria deliberadamente por uma questão ética minha. E foi exatamente isso que eu fiz no Antônia ao reverso, que é tirar essa associação de tudo que é ruim vindo da periferia, da cultura negra, da pobreza, né? E ali no Através da Janela eu já comecei a me preocupar com isso. E a verdade é que a minha grande inspiração para Através da Janela foram os meninos de Brasília que incendiaram o Índio. Né? Se um Céu de Estrelas, a grande inspiração foi... No Céu de Estrelas, a grande inspiração foi aquele suicídio que aquele programa aqui agora flagrou. Né, que eu ficava chocada, eu falava, meu Deus, como é que de um drama humano de tamanha importância alguém pode ter a cara de pau, né, de transformar num espetáculo de televisão. Aqui, e aquilo, esse episódio, né, na televisão me iluminava o tempo inteiro. Né, como é que as pessoas são ávidas por ver a desgraça, né, guerra no Afeganistão, mata o afegão, a gente quer ver, né? Enfim, enchente quer ver, sabe? Essa coisa, esse sadismo, né? Que a televisão estimula. Isso era o que me orientava. E aí eu quis contar o drama dentro de casa, de verdade. Olha, né? É isso mesmo, né? Que vocês querem ver? E Através da Janela, o que me iluminava e me orientava foi esse ato bárbaro de meninos da classe média queimarem o índio. Brasília. Em Brasília. A gente ouviu um barulho. Óbvio. A gente deixou a luz do carro acesa. Vai precisar de ponto. A senhora não pode fazer isso? Só vou preparar. Mas ele tem que ir pro pronto-socorro. Merda! Cala a boca! Com certeza, o Antônia não é um filme que tem... não é um filme que tem o estándar comercial. A gente lançou primeiro a série para depois lançar o filme. Foi uma estratégia mesmo, né? E, enfim, tem várias razões que as pessoas apontam. Então, o próprio fato de ser o mesmo nome, que a gente achava que era positivo... tem gente que diz que não, porque daí não diferenciou os produtos e fala, eu já vi na televisão, não vou ver no cinema. Essa ideia do filme Antônia e a série na TV Antônia, como surge essa? E primeiro a série, como diz o Roberto, surge antes, ser veiculada antes? Olha, foi, assim, primeiro, uma das experiências mais gratificantes e interessantes da minha vida, né, o Antônia. Esse filme, ele nasceu já splitado, assim, porque já desde o começo a gente tinha... Ele veio, assim, a gênese desse filme, eu comecei fazendo um documentário, que é o 2010. Então, daí veio o primeiro tratamento do Antônia. Depois disso, eu comecei a escrever, porque eu comecei a pesquisar para o roteiro, e aí eu comecei a escrever contos. E aí esses contos eram publicados em vários lugares. Depois disso, eu fiz uma videoinstalação, Jukebox, um esboço para Antônia, que foi uma bolsa da Vita. Às tantas, a gente queria fazer a escolha do elenco como se fosse um programa meio desses aí que escolhem, né, os participantes. Eu esqueci como é o nome.
Então a coisa da série de televisão, aí a gente fez o filme. Quando acabou o filme, a gente estava montando o filme, a gente viu que aquele era um universo criado e principalmente tinha uma ideia base, né, para mim, no Antônia, que é a ideia que está nesses personagens aí do 2010, que é um depoimento de uma menina chamada Shirley, que ela fala assim, que ela conta, né, ela é mulata, e ela conta assim que quando eu era pequena, eu me sentia muito feia. Por causa da Xuxa. Por causa da Xuxa, exatamente. Ela fala, eu era baixinha, gordinha, e o modelo de beleza era a Xuxa, que era alta, loira e branca, de olhos claros. Meu sonho sempre foi ter o cabelo grande, porque minhas bonecas sempre eram loirinhas, branquinhas. A Xuxa era sempre o ídolo, loirinha, e eu nunca tive uma boneca preta, nunca tive um ídolo que fosse negro, então a gente já cresce se achando menos, se achando inferior. E então no Antônia, para mim, aí que eu pensei, né, eu quero ajudar a romper esse paradigma, porque não é possível, né? Então, o tempo inteiro tinha uma coisa com a estética, né, com o estilo das atrizes, isso era uma coisa que eu batalhei muito, né? E ali, quando a gente estava, enfim, no meio da montagem do filme, a gente viu que tinha criado um mundo, ou uma representação de um mundo. E essa representação eu queria que fosse muito vista. Por outro lado, a gente tinha acabado de... A Coração da Selva, que era a minha empresa em sociedade com o Roberto Moreira e com a Jorge, tinha acabado de ter uma parceria muito bem sucedida com a O2, através do filme do Roberto. Então surgiu a ideia de propor à O2 essa parceria com a série. E foi aí que rolou, aí rolou a série. Só que nesse meio tempo a gente não acabava o filme, porque faltava dinheiro para terminar o filme. E a série, então, já tinha data para filmar, para estrear. E o filme acabou ficando para depois, porque só depois da série que realmente a gente conseguiu dinheiro para o filme. Então, foi isso. Não vou ligar pros espinhos que encontrar pelo caminho. Vambora lutar agora. Esse universo começa pelo 2010 e deriva para o Antônia. Passando por mil outras coisas de não tanta repercussão quanto o filme e a série Antônia. Você acredita que navega bem nesse universo de periferia, sendo você uma pessoa de origem de classe média, vive no centro da cidade, não na periferia, e de repente você está numa área periférica? Justamente, né, eu queria, acho que assim, não dá para dizer isso em geral. Eu ali no Antônia, aí no 2010, eu estava fazendo um filme sobre um universo que eu não conhecia. Então eu entrei pedindo licença, porque eu não conhecia, né? Estava numa visitante, numa casa. E pesquisei bastante e prestei muita atenção. O rap tem uma coisa que é o seguinte, né? Que uma vez me falaram também. No rap não tem, depois eu vi até que tem, mas no rap não tem intérprete, né? O rapper, o MC, ele fala aquilo que ele viveu, ele compõe a sua poesia, né? O rap é ritmo e poesia, ele compõe a sua fala, aquela que ele quer dizer, ele escreve a sua fala, então não tem eu escrevo para você. E isso norteou posteriormente a escolha que eu fiz por não escrever diálogos no roteiro do Antônia. Só tem uma coisa só. Porque eu queria aquela fala. E desde o começo, depois de escolher as atrizes, os atores, eu dizia, eu quero que você fale como você fala. Você não tá falando sério, né, meu? Pior é que eu tô, viu? Meu, você sempre falou isso pra mim, cara. Filho não é empecilho. Eu tô com a menina aí 4 anos e não desisto, cara. É diferente. Entendeu? Agora. Diferente o quê, meu? Eu tive no set do Antônia, eu trabalhei no Antônia. E eu lembro nos primeiros dias, eu li o roteiro inteiro que a gente tava filmando. E quando eu assisti o filme, na projeção de estreia,
muita coisa tinha mudado. E a gente sabe, quem trabalha com cinema sabe que o roteiro é uma coisa, a filmagem muitas vezes é outra, é uma invenção sobre o roteiro, e a finalização, a montagem, a música cria uma terceira coisa, né? Aquilo que vira o filme mesmo. Quando a gente assiste, a gente acha que aquilo estava tudo pronto na cabeça desde o princípio. Lendo o roteiro do Antônia e vendo o filme no final, essas coisas que mudaram, eu queria saber de você como é que é a sua relação com essa liberdade de mudar tudo que estava escrito, refazer, trocar de ordem, mudar narrador. Você tem liberdade ou você se prende àquela ideia e sofre para mudar? Nossa, eu não sofro nem um pouco. Eu acho que a história tem que funcionar. Você vai tirar do meio, botar lá no fim. Eu não sofro nada, nada. E eu sou meio assim, eu nunca consegui seguir a receita do bolo, né? Então eu tento. Pego ali 2 de farinha, tá, mas eu falo, bom, mas se botar uma castanha aqui, vamos ver. Né? Tem uma coisa da hora, do momento, né? É claro que isso é muito difícil, é claro que isso traz muitos problemas. A gente levou 1 ano para montar a Antônia, porque o filme foi reescrito na montagem, né? Porque aí, enfim, você paga o preço da naturalidade, que é lapidar, ter que lapidar cada momento ali, né, da atuação e da história, que às vezes você tem que enfrentar, eu tive, né, que enfrentar alguns problemas narrativos e solucioná-los de outra forma. Mas eu opto por pagar o preço, assim, enquanto eu estiver fazendo o meu cinema, eu sou a favor disso. E os atores chegavam, e aí a gente falava, bom, hoje é a cena que você conversa com ela e vocês vão ver televisão. No caso do Antônia, o tempo todo foi sendo escrito, reescrito. Foi um processo bem, justamente, aberto, colaborativo, mas ali junto com a equipe mesmo. No Antônia tem essa história do roteiro aberto. Como que funcionou? Funcionou assim, a gente escreveu uma escaleta, né, Roberto e eu. Principalmente por isso, não passava pela minha cabeça escrever diálogos para essa história, porque eu queria aquela linguagem. E eu queria que aquelas pessoas contribuíssem também para a história, porque eu estava falando de um universo que eu não conhecia. Então, o processo colaborativo foi uma estratégia, né? Para ir bebendo. Exatamente, e o tempo todo, né? Então, com a escaleta, a gente foi ensaiar os atores, né? Fizemos workshops com os atores. O que seria escaleta? Escaleta é o resumo das sequências, é o que acontece. Aqui, agora acontece isso aqui, né? 2 pessoas estão conversando numa sala, cai um quadro, uma delas tropeça, corta o dedo e começa a chorar. Pronto. Né? Porque em romances tem o nome de plano, os planos da obra. Você pega em originais, por exemplo, do Fitzgerald, tem os planos. Essa cena ele vai demonstrar o carinho por ela. Né? É isso, Seria isso, né? Seria isso, essa é a escaleta. Tipo, eu não tô no lado de ninguém, calma. Então firmeza, meu. Calma, eu tô no lado das 4, tá ligado? Acho que, sei lá, a gente tem que ser unida, a gente é amigo, a gente se conhece desde criança. Um ou outro. E aí eu fui ensaiar, a partir da escaleta, os atores não conheciam o roteiro. Então a gente tinha lá um escalonamento que o Pena e a Silvana fizeram de quem vai ensaiar o que tal dia. E os atores chegavam, e aí a gente falava, bom, hoje é a cena que você conversa com ela e vocês vão ver televisão. Então vamos ver, ó, você tá assim, você tá assado, você vem daqui, você vai ali. Eles começavam a improvisar, a gente ia conduzindo, né, para onde queria, e muitas coisas novas surgiam. Então é por isso que é colaborativo, porque os atores trazem muito e o preparador de ator e eu vamos, né, orientando num determinado sentido, o Roberto também me ajudando a reescrever, e depois que a gente ensaiou todo o roteiro, que os atores então conheceram para onde iam seus personagens, a Silvana, que é assistente do Pena, ainda montou aqueles ensaios todos, que estavam todos gravados,
E eu ainda pude assistir com a equipe, olha, o filme é esse, né? Essa aqui é a história, mais ou menos. E a gente teve o privilégio de ensaiar nas locações. Então, eu ia para a casa da Preta, para a rua onde tal coisa ia acontecer. Né? Foram longos períodos, 5 meses a gente ficou trabalhando com os atores, né? E aí, a partir daquilo, eu pude ainda assistir o Bruto e aí eu escrevia as cenas. Eu mesma, né? Diálogo por diálogo, só que era uma espécie de edição dos diálogos dos próprios atores, que eles tinham criado ali. E quando não criavam, eu dava, né? Porque eu queria que viesse deles. Como é que tá a expectativa? Olha, a minha tá na ponta da língua já. A minha já passou, da língua passou. E o acaso acaba sendo um grande parceiro, não? Na criação. Claro, é por isso que é uma reescritura o tempo todo, né? Porque tem um acaso, eu queria naturalidade, se o acaso não vinha, eu provocava, e isso gera um volume enorme de material para montagem. Na montagem você tem que reescrever, é diferente de um texto que você pega fechado, você fala, bom, a ênfase é aqui, então vou conduzir a interpretação dos atores para chegar nesse momento, essa fala, né? Essa situação. Ali não. Agora, eu gostei tanto do negócio de improvisar que agora mesmo com o roteiro eu quero improvisar. Me lembra que quando a gente ensaiou, eu deixei claro que depois desse momento em que a Celine e a Liliane conversam com o Kamal, a gente vai fazer uma passagem de tempo, já é uma outra música. Dentro da sua trilogia, Tata, Um Céu de Estrelas, Através da Janela e particularmente Antônia, uma coisa que eu achei muito incrível foi, tanto o filme como a série, ela provocou grandes mudanças na vida dessas protagonistas, dessas atrizes. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco disso. Olha, foi mesmo maravilhoso, né? Porque a gente não esperava esse sucesso, né, do Antônia. E elas bombaram, né? Foi incrível, assim. Ficaram mesmo super famosas, e de andar na rua, de dar autógrafo, de isso, daquilo, de viajar, de acontecer. E não só elas, né? O elenco todo. Olha, graças a Deus eu tenho uma coisa, eu dou sorte, assim, sabe? Para todo mundo que trabalha comigo. E as coisas acabam, né? Prosperando, assim. E acho que isso foi muito bacana para as meninas, para a Nathalie também, para o Taíde, para o elenco todo. Todas elas gravaram CD, né? Enfim, ficaram conhecidas e fazem shows. Isso é muito gratificante, né? É muito para nós também, né? Para os produtores, para a equipe, foi muito legal, né? Emendar, né? Enfim, e amplificar. É bom. O que aconteceu com a Antônia na bilheteria? O que você acha? Porque o Antônia acaba surgindo, então, o filme depois da série de televisão. Para o público ele surgiu depois. Eu acho que aconteceu isso mesmo que o Roberto falou. A gente tentou uma estratégia, né, que era aproximar o filme da série. O filme já tinha o nome de Antônia, é uma homenagem para o meu bisavô e para essa linhagem que eu recebo através do meu pai, de contadores de história. E a série era para se chamar Brasilândia. Aí, no fim, a série chamou-se Antônia. E a ideia é que isso poderia aproximar um do outro, né? E que poderia fazer bem para ambos. E acho que aconteceu isso que o Roberto falou, né? As pessoas não diferenciaram, a gente não soube diferenciar o filme da série. Então, e como foi lançado muito a seguir, muita gente falou, mas eu já vi a série, né, na televisão. Mas o filme teve uma bilheteria razoável, né? Para mim é maravilhosa, quase mais de 80 mil espectadores. 80 mil espectadores. Não foi um estouro de bilheteria, mas foi bom. Acima de um filme de arte hoje em dia. Que porra é essa aqui? É um teste de gravidez. Como que você foi deixar isso acontecer, meu? Hã?
Como? Eu acho que o trabalho da Tata ele é pautado por um olhar antropológico, de um lado, e por uma vontade de experimentação com linguagem, entende? Com dramaturgia. Então, eu acho muito interessante porque são duas coisas que convergem, que geralmente não andam juntas, né? Que é esse realismo antropológico com uma vontade experimental na dramaturgia. Isso é bem interessante. Antropologia, experimentação de linguagem, como cozinhar isso e transformar num filme? Eu não sei mesmo, assim, eu achei legal, primeira vez que eu ouço isso. Mas é isso mesmo, né, assim, tem a ver com isso que eu acabei de contar, né, eu queria contar uma história, né, recriar a representação dos jovens da periferia e aí vou encontrar, né, buscar a linguagem, experimento a linguagem para poder fazer isso, aí o que vem antes e depois, aí uso de algumas estruturas do rap para fazer um filme, né? O rap é improviso, muito do rap é improviso, e o Antônia, o filme é muito improvisado, enfim. Acho que é isso mesmo, eu não sei como é que eu cozinho, dá um trabalho às vezes, que eu falo, como é que eu vou sair dessa, né? Os nossos ensaios, por uma questão de acomodação de produção, vão acontecer lá na Brasilândia, que é o nosso bairro. Esse cronograma de ensaio está montado de acordo com as sequências do filme. Cada dia vai acontecer uma coisa nova no ensaio. A Tata tem uma doçura para lidar com a crueldade que eu, na vida, assim, conhecendo a história da Tata, é uma pessoa que mantém a doçura depois de tudo que lhe aconteceu e continuar fazendo esses filmes doces, apesar de tudo que lhe aconteceu, eu acho uma vitória pessoal, porque eu conheço a Tata. É emocionante. Como que é essa história de adocicar a realidade? É possível isso? Não sei se eu adocico a realidade, não. Ou a crueldade? Ou a crueldade. Eu não sei, eu entendo isso que o Fernando diz, eu estou até aqui emocionada. Não sei, talvez tenha a ver com isso que você fala aí, que é essa pergunta, né, alquimia, não sei mesmo. Enfim, aceito, mas não sei comentar. Tudo passa, você não acha que isso não vai dar certo? Mesma coisa, vai ser igualzinho, teu pai falou, fez, ó, tá aí, ó. Toma, de novo isso daí, meu. Freguesia do ó! Vai, paga na saída, fazendo favor. Alguém mais aí? Continua contando a história. Antônia gostava muito de cantar, né? O canto dela transformava as coisas. Ela queria ser uma estrela. Tata Amaral, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa sala de cinema. Também aos nossos convidados, o Bruno Carneiro, o Wilson Surkowski, a Inês Cardoso. Até o nosso próximo programa com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.